Seja bem-vindo ao meu, ao seu, ao nosso canal. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui. É um privilégio ter você aqui no meu canal. Aqui um canal que pregamos o evangelho, que falamos de palavras que edificam você, que trazem o evangelho para você. Bem, hoje o assunto não é um assunto muito feliz, né? Hoje eu vou falar sobre Jesse Koss. O que nós podemos aprender com esse jovem? Nessas últimas semanas tem saído muitas notícias de onde esse jovem estava lá nos Estados Unidos da América, ele acabou sofrendo um acidente, né? E a história dele é bastante interessante. E eu peguei 4 pontos aqui que ele nos ensina, que esse jovem nos ensina, o que essa história nos ensina, o que ele deixou para nós e como podemos aplicar isso na nossa vida com Deus, na nossa vida aqui neste mundo. Sabe, foi um jovem que, primeiramente, ele começou em 2017 o seu plano de viajar até o Alasca. Ele tinha um plano de viajar até o Alasca. E em 2017 ele começou com esse plano. Ele começou a customizar o seu Fusca, um Fusquinha que ele tinha, para poder viajar, para chegar lá no Alasca. E ele trabalhava no shopping. Ele deixou de trabalhar no shopping, ele abandonou o serviço dele para ir atrás do sonho dele. E o primeiro ponto aqui que eu pego aqui, que nós podemos aprender, é o que? Não se conformar. Mudar sua rotina não é ter medo do desconhecido e diferente. Uma coisa que ele diz é que ele mudou sua rotina. Ele estava cansado de sua rotina. Ele estava cansado do seu cotidiano e queria uma coisa nova, queria uma coisa diferente. E ele foi lá e meteu o cara e foi. Ele não se conformou com o trabalho dele, não se conformou com o cotidiano, ele estava cansado. E muitas vezes nós nos conformamos com a nossa vida, nos conformamos com o nosso cotidiano e nós ficamos com medo de mudar, de ter uma atitude. E isso me lembra Romanos capítulo 12, no versículo 2, que diz o seguinte: "E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus." Aqui está falando para nós não nos conformarmos com este mundo, mas transformarmos. Sabe, não se conformar, cara. Nós não podemos nos conformar com a nossa vida, nós não podemos nos conformar com este mundo e com o que o mundo tem nos oferecido. Sabe, esse jovem ele não se conformou, o cara foi lá, ele estava lá trabalhando, estava lá no seu cotidiano, ele podia muito bem se conformar, não, cara, é isso que eu tenho que fazer, eu tenho que trabalhar, eu tenho que pagar a conta, não. O cara ele não se conformou, o cara queria ter uma nova vida, o cara queria ter uma nova quis tomar uma nova atitude e é isso que ele teve. Isso é o primeiro ponto que nós aprendemos com ele. O segundo ponto que ele nos deixou é viver uma vida que vale a pena. Cara, ele falou que queria viver uma vida que valesse a pena, que ele olhasse para trás e pensaria: nossa, eu vivi, valeu a pena a minha vida. E assim, a Bíblia nos ensina a viver a vida. Cara, nós temos que viver a nossa vida, nós temos que aproveitar a vida. Lá em Eclesiastes, capítulo 3, do versículo 12 ao versículo 13, diz o seguinte: "Então eu entendi que nesta vida tudo o que a pessoa pode fazer é procurar ser feliz e viver o melhor que puder." Olha só o que Eclesiastes está falando. Tudo o que uma pessoa pode fazer é procurar ser feliz e viver o melhor que puder. Todos nós devemos comer e beber e aproveitar bem aquilo que ganhamos com o nosso trabalho. Isso é um presente de Deus. Que está falando beber não é sem encher a cara não, tá bom? Está falando de comer, beber, de se alimentar. Bem, aquilo que ganhamos com o nosso trabalho, isso é um presente de Deus. A gente aproveitar a nossa vida é um presente de Deus. Não é porque você segue a Cristo que você tem que viver uma vida sem graça, uma vida onde você não pode aproveitar, uma vida onde você não pode sonhar. E é aí que Cristo nos impulsiona a sonhar, Cristo que nos impulsiona a viver, porque nós sabemos que Ele vai estar do nosso lado, nós vamos estar fazendo debaixo da graça e do amor dEle, nós vamos estar fazendo com fé. Então, cara, viva a sua vida assim como esse jovem viveu a vida dele. Eu tenho certeza que ele perdeu sua vida, mas ele cumpriu o propósito que ele estava cumprindo, o propósito que ele impôs a ele. Ele estava cumprindo o propósito que ele queria cumprir, que era chegar no Alasca. Ele estava indo, estava ganhando, e ele estava feliz, cara. Estava feliz, estava vivendo a sua vida, e nós temos também que viver a vida, aproveitar a nossa vida. O terceiro ponto que ele nos ensina é abrir mão. Cara, ele abriu mão de tudo, velho. Abriu mão do serviço, e ele abriu mão. Lá em Mateus, capítulo 10, do versículo 39, diz o seguinte: "Quem se apegar à própria vida a perderá, mas quem abrir mão de sua vida por minha causa a encontrará." Até a Bíblia faz a menção, sabe? Até a Bíblia nos ensina a abrir mão das coisas, não ficamos com a mão fechada, sabe? Muitas vezes nós ficamos com a mão segurando alguma coisa e quando tem outra oportunidade, não tem como a gente agarrar a oportunidade porque a gente está aqui com a mão segurando já uma coisa que a gente não quer soltar. E nós precisamos aprender a soltar as coisas, nós precisamos ser
soltos, ser livres. E é uma coisa que eu tento me disciplinar e me ensinar. Não se apegar às coisas, às pessoas, a objetos, a coisas, a lugares. Nós não podemos fazer isso. E o quarto e último ponto que esse jovem, o Jesse Cos, nos ensina é ele persistiu. Olha só que lá em Gálatas, capítulo 6, do versículo 9 diz: "E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos." Olha, aqui fala para nós não cansarmos de fazer o bem, pois no próprio tempo colheremos, se não desanimarmos. Cara, persistir. É você persistir, cara, ele persistiu. Tanto que atravessou o Brasil para ir para lá, né? Tanta estrada que esse cara pegou, tanta coisa que esse cara deve ter passado pra chegar lá. Mas se persistiu, eu poderia ter pensado, cara, no meio do caminho eu vou voltar. Não, mas o cara persistiu, sabe, com o Fusca dele lá, arrumando Fusca, não sei como que ele fazendo vaquinha, né, com os seguidores dele. Então, cara, é isso que esse jovem nos ensina, sabe? Eu achei muito interessante essa história dele e nós temos que aprender isso com ele. Eu vou deixar um link aqui embaixo do vídeo que ele gravou, o Fusca em Nova York, algo assim, Fusca em Nova York. Esse vídeo tem que assistir, você vai gostar bastante. Então, cara, temos que aprender isso, esses 4 pontos, sabe? Nós não podemos nos conformar, nós não podemos olhar para o nosso redor e conformar com aquilo que está ao nosso redor, mas, cara, tomar coragem e ir. O cara pegou o Fusca dele, velho, customizou o Fusca dele, pegou o cachorro dele e foi. E nós temos que também ter essa coragem. Eu tô quase pegando meu Palio também e ir lá para Alasca, tô brincando, gente. Por agora não, né? Por agora não. Quem sabe um tempo aí, ó. Eu tenho vontade de levar o evangelho a muitos lugares. Vai que eu pego o meu Palio, que eu tenho um Paliozinho, e vou, né? É isso aí, galera. Que nós possamos ter isso em mente e aprender com esse jovem. Infelizmente ele partiu, mas ele deixou esses ensinamentos com a gente. Ensinamentos que eu extraí e estou aqui jogando pra você e pra sua vida. Então, cara, eu vou ficando por aqui. Isso que eu deixo aqui pra você. Muito obrigado e até o próximo.